Olá, eu sou o professor Cleiton Botas e essa é mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos ver se os gráficos são ou não são gráficos de funções. Mas antes, vamos revisar o que já sabemos sobre funções, através dos diagramas. Observe! Aqui nós temos um diagrama, onde associamos os elementos do primeiro conjunto, chamado de domínio, com os elementos do segundo conjunto, chamado de contradomínio. Nesse diagrama, todos os elementos do domínio estão associados a um único elemento do contradomínio. Por isso, dizemos que esse é um diagrama de função. Agora, vamos ver esse segundo exemplo. Aqui existe um elemento do domínio que não possui associação no contradomínio. E, por esse motivo, esse diagrama não é uma função. Próximo exemplo. Agora nós temos dois elementos no domínio, e esses dois elementos estão associados a elementos do contradomínio. A gente observa aqui que existe um elemento sobrando no contradomínio, porém, isso não impede que esse diagrama seja um diagrama de função, ou seja, esse diagrama é uma função. Agora vamos observar esse último exemplo. Aqui nós temos que o segundo elemento do domínio possui duas associações no contradomínio. E por esse motivo, esse não é um diagrama de função. Agora vamos dar uma olhada um pouco mais de perto nesse diagrama, que nós sabemos que representa uma função. Bom, nesse diagrama, o domínio é onde nós vamos assumir os valores de x. As setas representam as operações que a função vai efetuar com os elementos do domínio. E no contradomínio nós temos os valores f de x, que também podemos escrever como y. Agora vamos transformar esse diagrama em um gráfico de uma função. Para isso, nós vamos transformar o domínio no eixo horizontal, o eixo do x. E o contradomínio nós vamos transformar no eixo y. As setas vão representar os pontos no plano cartesiano que fazem parte do gráfico da função. Por exemplo, esse gráfico aqui, que eu desenhei de vermelho. Esse gráfico é um gráfico de uma função. A gente observa que cada um dos valores do x está associado a um ponto no gráfico, e cada um desses pontos a um valor de y. Por isso, esse gráfico é o gráfico de uma função. Bom, nós vimos nesse exemplo que transformamos um diagrama de flechas em um gráfico de uma função no plano cartesiano. Nesse caso, nós tínhamos uma função, mas agora vamos ver problemas onde temos gráficos que nem sempre representam uma função. Vamos lá! Vamos iniciar com o plano cartesiano e esse gráfico. Aqui vamos escolher esse ponto de x. E vamos observar que ele está associado a esse valor em y, mas também a esse e esse aqui. Ou seja, um mesmo valor de x está associado a três valores diferentes de y. É como se nós tivéssemos em um diagrama um valor de x sendo associado a 3 de y. E nós já sabemos que um diagrama dessa forma não representa uma função, pois esse ponto possui mais de uma associação no contradomínio. Aqui é o mesmo que acontece nesse ponto, ou seja, esse gráfico, dado por essa curva vermelha, não é uma função. Aqui observamos que se traçamos uma linha vertical por esse x, essa linha encosta no gráfico da função em 3 pontos diferentes. Podemos usar essa técnica para identificar se temos ou não o gráfico de uma função. Bom, então nós vimos nesse gráfico que uma linha vertical por aquele ponto x encontrava o gráfico da função em 3 pontos diferentes, e por isso nós não tínhamos uma função. Mas tem um outro caso que pode acontecer. Vamos ver nesse exemplo. Mais uma vez, temos o nosso plano cartesiano, e dessa vez temos esse gráfico. Nós queremos dizer se esse gráfico é ou não um gráfico de função. A gente observa que se tomamos esse x, ele está associado a um y. O mesmo acontece a esse x aqui, associado a esse valor de y.
Porém, observe este valor de x. Nós podemos até procurar, mas esse ponto não possui associação no gráfico da função. Esse valor de x não está associado a nenhum y. É como se tivéssemos um diagrama, onde os dois pontos iniciais nós encontramos as associações, mas esse pontinho aqui não está associado a ninguém. É o que acontece com esse ponto no plano cartesiano. Ou seja, esse gráfico não é o gráfico de uma função, pois esse ponto não possui associação. Observamos também que se temos uma linha reta vertical paralela ao eixo y, nesse ponto, ela não encontra o gráfico da função em nenhum ponto. Essa linha verde aqui não passa pelo gráfico que está em vermelho. Bom, assim a gente pode notar que existem dois casos que um gráfico não é de função. Quando ele não possui nenhuma associação para algum valor do x, ou quando ele possui duas ou mais associações diferentes para um mesmo x. Como nós vimos no nosso exemplo, nós podemos descobrir isso fazendo retas verticais pelos valores de x e observando em quantos pontos ele encontra o gráfico. Agora vamos ver alguns exemplos de situações que podem acontecer quando analisamos gráficos. Vamos lá! Vamos observar esse plano cartesiano com esse gráfico. Aqui, se traçamos uma reta vertical, observamos que ela encontra o gráfico da função em um único ponto. E isso vai se repetir para todos os valores do x. Nós podemos observar desenhando várias retas verticais, ou então aqui, observando como a reta se desloca pelos valores do x e, mesmo assim, sempre temos apenas uma interseção com o gráfico. Ou seja, esse gráfico é um gráfico de função. Então, nós vimos que a reta se deslocando por todos os valores de x encontrava o gráfico em apenas um ponto. Agora, vamos ver uma situação onde isso não vai acontecer. Observe. Vamos ver agora esse plano cartesiano com esse gráfico aqui. Bom, se nós traçamos uma reta vertical do lado esquerdo, nós já observamos que essa reta não encontra o gráfico. Então, nós já não temos um gráfico de função, pois esse ponto aqui não possui nenhuma associação. Agora, se movemos essa reta para o lado direito, nós podemos observar que agora temos dois pontos de encontro. Ou seja, esse gráfico não é um gráfico de função. Por esses dois motivos, no lado esquerdo nós não temos associação e aqui, por exemplo, nós temos duas associações. Próximo exemplo. Agora nós temos esse gráfico e, mais uma vez, uma reta vertical vai nos ajudar. Nós podemos ver que a reta, em todo o trajeto pelos valores de y, encontra o gráfico em apenas um ponto. Ou seja, esse gráfico é uma função. Agora vamos ver esse exemplo aqui. Nesse exemplo, o gráfico da função é formado por esses três segmentos de reta. Nós podemos observar aqui que essa reta só encontra o gráfico em um único ponto, e isso vai acontecendo até chegarmos nesse ponto aqui. Nesse ponto, a reta está sobreposta ao segmento que faz parte do gráfico. Então, nós observamos que temos vários valores de y diferentes associados a um mesmo valor de x. Ou seja, esse gráfico não é o gráfico de uma função. A reta vertical por esse valor de x encontrou o gráfico da função em vários pontos diferentes. Agora vamos ver esse outro gráfico aqui, que também é composto por segmentos de reta. Bom, mais uma vez, nós podemos traçar uma linha reta e fazer essa linha reta passar por todos os pontos do x. É como se traçássemos uma linha vertical em cada um dos pontos e observássemos as interseções. Como podemos ver, a linha vertical em todos os valores do x encontrou o gráfico em apenas um ponto. Assim, esse gráfico é o gráfico de uma função.
Bom, então como nós vimos em todos esses exemplos, para descobrir se um gráfico é ou não de função, basta traçar retas verticais e observar as interseções. Sempre que temos o gráfico de uma função, as retas verticais vão encontrar esse gráfico em apenas um ponto, e não mais que isso. Bom, para a aula de hoje era só. Eu vejo todos vocês na próxima. Não esqueçam de fazer as atividades do material pedagógico e também do aplicativo Rio Educa. Lá você pode encontrar quiz e também desafios. Bom, para essa aula era só. Eu vejo todos vocês na próxima. Tchau, tchau e até lá!